Olá, seja bem-vindo à discussão de um dos pontos que movimentam a cultura brasileira contemporânea. E um dos pontos que a estão movimentando é o cinema, com o filme O Ataque dos Cães, que foi indicado nada mais, nada menos ao prêmio de melhor filme no Oscar de 2022 e que, na opinião de muitos críticos, corre sério risco de levar o prêmio. Pois bem, o que é que justifica essa indicação tão honrosa para O Ataque dos Cães e o que é que justifica, sobretudo, você assisti-lo? Eu diria que há uma série de motivos que podem levar você a doar um pouco do seu tempo para assistir O Ataque dos Cães. O primeiro deles é que nós temos uma boa história, escrita por Thomas Savage, que é um escritor norte-americano contemporâneo que a publicou em 1967. Mas temos também uma grande adaptação dessa história para o cinema, uma adaptação que tem méritos cinematográficos próprios que se devem à diretora Jane Campion, que é uma diretora premiadíssima e que, entre outros, produziu uma obra-prima que é O Piano, lançado em 1993 e do qual muitos se lembrarão, entre várias outras produções que poderiam ser destacadas aqui. E o filme, do ponto de vista propriamente cinematográfico, tem belas locações que estão na Nova Zelândia, onde se recriou o clima do estado norte-americano de Montana, que é onde se passa a história. E essa história tem também atores muito bem dirigidos e muito talentosos. Nós poderíamos citar aqui o Corey McPhee, que faz o garoto. Nós podemos citar a Kirsten Dunst, que na verdade brilha como a viúva, mãe desse garoto, que se casa com um de dois irmãos vaqueiros ricos que moram em uma fazenda. Um desses vaqueiros, o que se casa com ela, é o Jesse Plemons, que trabalha muito bem. E o outro, que é o protagonista, aquele em torno do qual gira todo o conflito, toda a história de O Ataque dos Cães, é o vaqueiro Phil, vivido pelo Benedict Cumberbatch, e que faz aí um dos seus melhores papéis, na opinião da crítica, quase unânime. O que justifica, inclusive, muito possivelmente, a sua indicação para melhor ator no Oscar de 2022, o que eu acredito que ele possa disputar em pé de igualdade com outros grandes atores e atrizes que estão concorrendo, que já foram indicados. O que é que faz com que você deveria dar um pouco de atenção à história de O Ataque dos Cães? O que é que isso traria para enriquecer, por exemplo, o seu patrimônio cultural, a sua formação cultural, o seu repertório? Eu diria que há muitos bons motivos, porque o filme trata de uma história muito simples, aparentemente simples, que é o fato de dois irmãos solteirões viverem numa fazenda com seus cowboys e cuidarem do gado em um ambiente rústico. Só que um deles, na verdade, é bastante rústico. E esse é aquele em torno do qual gira a história. O outro é uma pessoa mais refinada, mais empática, mais educada e mais acessível do ponto de vista emocional. O que acontece muito claramente é que um desses irmãos vai interessar-se pela viúva da cidade, vai casar-se com ela, ela vai morar na fazenda, depois leva o seu filho, que é um garoto adolescente, que se considera, entre aspas, no filme, afeminado. E essa é a história de como o irmão mais velho rejeita a esposa do irmão mais novo porque não gostaria que ele tivesse se casado. Isso aparentemente é uma trama que não traz maiores complexidades. Mas quando nós paramos para prestar atenção ao que acontece em O Ataque dos Cães, vamos perceber que a diretora Jane Campion, valorizando a história que Thomas Savage publicou em 1967, cria uma série de circunstâncias muito interessantes. Por exemplo, o vaqueiro rústico era, na verdade, um grande ex-aluno de uma universidade norte-americana, um brilhante ex-aluno de uma universidade norte-americana na qual ele se graduou com louvor. E aquele que era mais fino e mais tratável, na verdade, havia ficado o tempo todo ali na fazenda sem sair para estudar. Há uma questão muito interessante que trata também do garoto supostamente afeminado, que, como nós vamos ver ao final, é de fato quem mais sabe se defender nessa história toda, mesmo em um ambiente da chamada masculinidade tóxica. E vamos perceber também o quanto essa masculinidade tóxica pesa sobre o protagonista, que é o vaqueiro Phil, que é bravo, que tem um gênio difícil, que é uma pessoa que, de fato, lida com os outros com bastante dureza, inclusive com o irmão, inclusive com a nora, inclusive com o filho da nora. Acontece que esse vaqueiro durão, que como vimos também era um brilhante ex-aluno de uma faculdade norte-americana, ele também era uma pessoa sensível que escondia a sua sensibilidade e escondia também a sua condição homoafetiva. O que nós vamos percebendo, portanto, é que ao longo da história, esse vaqueiro durão vai percebendo no filho da viúva,
no enteado do seu irmão uma certa identificação com ele próprio. Ele vai se reconhecendo enquanto jovem e decide aceitar o garoto, até que outras coisas sobrevêm. Continua a haver um conflito entre esse vaqueiro durão e a mãe desse garoto e as coisas se resolvem no final de uma forma que vale a pena ver. Sobretudo, eu diria que O Ataque dos Cães é um filme para que nós possamos testar a nossa capacidade de interpretação. Há um primeiro nível que mostra uma história aparentemente simples e um segundo nível, que mostra uma história sutil que trata de masculinidade, que trata da questão LGBTQIA+, na medida em que trata daquele que é gay, daquele que supostamente, entre aspas, seria afeminado. É um filme muito sensível, um filme muito atual, mas sobretudo eu diria um filme que traz uma reflexão que precisa ser feita, inclusive neste momento em que o sistema do cinema lá em Hollywood vai procurando se diversificar, vai procurando dar vez e voz a uma série de coisas que são muito importantes. O Ataque dos Cães da Netflix vale a pena ser assistido, seja por ser um bom filme, seja por trazer uma grande e importante, uma atual reflexão sobre questões ligadas à masculinidade, questões ligadas ao que é ser alguém LGBTQIA+, e ao que é uma pressão gigantesca que hoje se exerce a respeito da masculinidade tóxica, que tanto é tóxica para as pessoas que delas são vítimas, quanto é tóxica para as pessoas que eventualmente assumem esse papel e se tornam pessoas muito infelizes.